E atenção aqui para a nossa pergunta nuclear sobre este tema visto no vídeo. E por que eu me refiro à pergunta nuclear? Porque ela é o coração do julgado. A pergunta e resposta dada a este tema, ela reúne as informações essenciais para que você acerte a sua questão no seu exame. Em forma de pergunta e resposta, é comprovado pela ciência neurológica, especialmente, de que é mais fácil você se lembrar do assunto. O ser humano, o cérebro humano, ele é preparado para responder perguntas. Então a gente faz a pergunta e a resposta será buscada, será consolidada pelo seu cérebro. Acredite em mim, isso dá certo. Vamos lá. A nossa pergunta nuclear é a seguinte: o crime de exploração sexual, aquele lá previsto no artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Esse crime, ele exige a figura de um terceiro intermediador dentro do contexto fático do crime para que ele se consume? Ou ele pode se consumar sem essa figura do terceiro intermediador? E aí? Vamos ver isso agora. E o que é que diz esse artigo 218b do Código Penal? Vamos ver aqui? Me permita aqui a leitura. A rubrica do artigo diz o seguinte: favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Olha, antes de lermos o artigo, já percebemos que a ideia, a finalidade deste artigo é atribuir responsabilidade penal / criminal à pessoa que favorece a ocorrência de prostituição de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, ou ainda de vulnerável. Isso nos leva a concluir que há a interferência de uma terceira pessoa, há um intermediador da prostituição de criança ou adolescente. Vamos em frente. O parágrafo 2º diz lá, do artigo 218b, incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos, na situação descrita no caput do artigo. Olha, aqui nós não percebemos essa interferência de uma terceira pessoa como intermediador. Vamos guardar esses pontos. O artigo 218b nos deixa claro que há uma terceira pessoa intermediando a prostituição de criança ou adolescente. Neste parágrafo 2º, inciso 1, essa terceira pessoa ela não é ventilada, não é trazida pelo artigo, pela lei. Então, leva a crer que a prostituição ela não foi agenciada por ninguém. As pessoas envolvidas não contaram com nenhum intermediador. Meus amigos, a controvérsia que existe no presente julgado e que motiva a realização deste vídeo, porque ele aumenta o potencial do assunto para estar presente na sua prova, é justamente a controvérsia antes existente no STJ. Sobre o que parava essa controvérsia? Veja que a quinta turma do STJ havia decidido, veja aqui, no recurso especial número 1.138.200 do Estado de Goiás, a quinta turma chegou à conclusão de que esse parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 218b, que lemos aqui já antes do vídeo, ele reclama a presença de um mediador, melhor dizendo, de um intermediador, de um agenciador da exploração sexual de criança ou adolescente. Sem essa figura, sem essa terceira pessoa, essa terceira figura, o agenciador, o crime não se consumaria. Houve decisão, inclusive, nesse sentido, nesse recurso especial que acabamos de dizer o número aqui, o número 1.138.200. Ocorre que agora, em março de 2021, o mesmo STJ, desta vez através da sexta turma,
decidiu no presente recurso especial que estamos analisando. Nesta decisão, tomada justamente pela terceira sessão, portanto é uma decisão que unifica o pensamento da Corte sobre este tema, aqui ficou decidido que essa figura do terceiro intermediário, do agenciador da exploração sexual de criança ou adolescente, presente lá no artigo 218b, no parágrafo 2º, inciso 1, ela não existe, essa figura não existe. Portanto, o agente criminoso convence diretamente a vítima menor de 18 e maior de 14 anos a satisfazer-lhe a lascívia pela atividade sexual mediante pagamento. Não há a figura do terceiro intermediador. Essa é a decisão que vigora hoje o pensamento da Corte STJ. E na sua prova de direito penal, isso pode sim ser cobrado, porque isso já foi pacificado pela Corte e essa pacificação é recente. Fique atento a isso. Bom, está respondido. Com as informações que passamos, está respondido que esse crime do parágrafo 2º, inciso 1, não depende de terceiro intermediador. O agente criminoso que pratica o ato sexual, ele mesmo convence a menor de 18 anos e maior de 14 a prestar-lhe serviços sexuais mediante pagamento. Isso configura o crime. Agora, eu faço questão de trazer para os senhores aqui um destaque do próprio STJ nesse julgado, que responde plenamente à nossa pergunta. Olha só, o trecho de destaque é: o delito previsto no artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, na situação de exploração sexual, não exige a figura do terceiro intermediador. Eu quero esclarecer que, quando fala aqui na situação de exploração sexual, está falando de sexo mediante pagamento. Caracteriza exploração porque a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, porque senão seria um outro crime, lá do 217A. Veja que se o ato sexual aqui, com maior de 14 e menor de 18, ele é praticado de forma consensual e sem pagamento, sem oferecimento de pagamento nenhum, de nenhuma recompensa, ele não caracteriza crime algum. É fato atípico. O crime está em pagar ou oferecer pagamento para que o ato sexual se realize com a maior de 14 e menor de 18 anos. Meus amigos, e esse mesmo tema do direito penal, esse mesmo artigo 218b, em comparação com o parágrafo 2º, inciso 1 do mesmo artigo, eles já foram tratados na Corte para verificação de um outro viés. Eu te falo, o crime do 218b caput, ele tem lá 6 núcleos, 6 verbos indicativos de conduta. A saber aqui, submeter, induzir, atrair, facilitar, impedir ou dificultar. Esse crime, com esses núcleos, ele é um crime de consumação instantânea ou depende de reiteração delitiva, e aí nesse caso um crime habitual para que se consumar. E aí? É um crime habitual ou não? E o do parágrafo 2º, inciso 1, que analisamos aqui no vídeo, neste julgado, ele é um crime habitual ou não? O STJ e a doutrina já se debruçaram sobre esse tema. O STJ decidiu que na modalidade de submeter, induzir, atrair ou facilitar, o crime do 218b caput é habitual, depende de reiteração delitiva para se consumar. Já nas formas de impedir e dificultar, aí ele é crime instantâneo, não depende de reiteração delitiva. Então, quando pergunta o 218b, ele é um crime habitual? Parcialmente, sim, a resposta é essa. De modo integral, não, porque há 2 núcleos. Entre os 6 núcleos previstos no tipo, existem 2 que não dependem de reiteração delitiva para que o crime se consume. Repito, na forma de impedir e dificultar.
Os outros 4 anteriores, submeter, induzir, atrair, facilitar, aí sim depende de reiteração delitiva para se consumar. Já lá na forma do parágrafo 2º, inciso 1, que foi debatido aqui neste julgado, aí sim, é de consumação instantânea. Não depende de reiteração delitiva para que se consume o crime. Não é crime habitual. Somente as 4 condutas iniciais lá do caput do 218B, do artigo 218B do Código Penal, é que depende de reiteração delitiva e, nesse caso, trata-se de crime habitual. Meus amigos, e um outro ponto aqui que cabe ainda esclarecer é que lá na rubrica desse artigo 218B caput está lá prevista a vulnerabilidade, pessoa vulnerável. Essas são pessoas protegidas pela norma penal. Mas, afinal, que espécie de vulnerabilidade é essa? Nós já temos, um pouco antes do 218B, no 217A, que trata lá de pessoa vulnerável. Não seria isso suficiente para tratar das espécies de vulnerabilidade, já que lá já se fala em vulnerabilidade absoluta para o 217A? Não seria suficiente, porque a vulnerabilidade prevista no 218B, o próprio STJ analisa neste julgado e literalmente diz tratar-se de uma espécie de vulnerabilidade relativa. Logo, em determinadas circunstâncias, ela pode ser afastada, ainda que a vítima tenha menos de 18 anos. Lógico, desde que tenha mais de 14. E como que isso ocorre? Olha, se a vítima participa da atividade sexual de forma consensual, portanto, sem promessa de pagamento ou recompensa, sem efetivo pagamento ou recompensa, sexo consensual, ainda que a pessoa envolvida tenha menos de 18 anos, não há crime, é fato atípico. Maior em atividade sexual com menor de 18 anos, se for consensual, sem promessa de pagamento, sem efetivo pagamento, não há crime algum, é fato atípico. Esse é um indicativo claro da relatividade dessa vulnerabilidade prevista no artigo 218B. Meus amigos, e para vocês que estão conosco até aqui, finalizando este vídeo, eu te agradeço pela sua companhia, te agradeço por estar conosco, pela opção de estudar, de familiarizar-se com o assunto jurídico e concretizar, consolidar o seu conhecimento. Vamos juntos até a sua aprovação no seu exame, no seu concurso. Tenho certeza que este assunto tem grande potencial de estar presente na sua prova e eu espero que esse vídeo seja muito útil para você acertar a sua questão de concurso. Bons estudos a todos e fiquem com Deus.